Espaço aberto aqui na Rádio Bandeirantes para esclarecimento de ouvintes. Nós convidamos aqui dois convidados de peso para trazerem algumas considerações a respeito da Lei Magnitsky, tão falada no noticiário recentemente. Está no estúdio conosco o professor Manuel Furriela, que é professor de Relações Internacionais, um conhecido da nossa audiência. Tudo bem, professor Furriela? Seja bem-vindo. Eu agradeço o convite e parabenizo, como sempre, pela programação. E também conosco conectado o professor Leonardo Trevisan, outro craque no assunto, que está sempre na nossa programação, também professor de Relações Internacionais da SPM. Muito obrigado pela sua presença, professor Leonardo Trevisan. Bom dia, Furriela, bom dia, Pedro, bom dia a todos que nos escutam. Muito obrigado pelo convite. Professor Furriela, a Lei Magnitsky, ela está sendo aplicada de uma maneira diferente em relação a autoridades brasileiras daquilo que se imaginava no começo, quando esse assunto surgiu e vieram as primeiras notícias de que o Brasil poderia ser alvo dessa pena de morte financeira? Ótimo ponto. A lei é extremamente importante. Ela surgiu em 2012, especificamente para tratar de questões que envolvessem desrespeito aos direitos humanos, corrupção, num caso que deu o nome à lei, que é do Sergei Magnitsky, que era um advogado que denunciou casos graves de corrupção na Rússia, foi perseguido e acabou morrendo na prisão simplesmente por fazer o certo, fazer o correto. Aí o governo americano criou uma lei, essa em específico, para sancionar, penalizar a Rússia em específico, naquele momento, autoridades russas, e depois, em 2016, ela sofreu uma extensão. Então, qualquer caso no exterior que envolva essas questões que eu mencionei, podem as autoridades envolvidas serem penalizadas por essa morte financeira, como você especificou. Agora, no meu entendimento, é inadequada a aplicação às autoridades brasileiras. E aqui eu não quero fazer juízo de valor, que todo mundo tem direito de concordar ou discordar com decisões judiciais, com as decisões tomadas pelas autoridades do Supremo. Isso é parte da regra do jogo, o jogo democrático, só que é uma forma de se indispor, utilizando recursos judiciais e aplicar essa lei para punir autoridades judiciais brasileiras porque não se concorda com as decisões tomadas, no meu ponto de vista, completamente inadequado para essa utilização. E aí misturar um pouco o caso que, primeiro, o Brasil foi sancionado como Estado, como país, pelas sobretaxas norte-americanas, também com uma contaminação política pelo mesmo motivo. Depois aliviaram um pouco nas sanções econômicas e aplicaram a lei contra o ministro Alexandre de Moraes e agora estão estendendo aos outros. Então, eu acho que não é adequado a este assunto, ao caso brasileiro. Professor Trevisan, como é que o senhor está vendo esse assunto? O senhor imaginava que nós teríamos mais reflexos do que tivemos? Até porque a gente não tem todas as informações. Nós temos a notícia da aplicação da Lei Magnitsky, mas a extensão disso a respeito dessas pessoas do Brasil que foram nomeadas pelo governo americano, elas ainda não se pronunciaram de uma maneira muito aberta, até porque é uma questão de sigilo, né? Nesse ponto de vista financeiro. Qual que é a tua impressão? O anúncio maior foi feito ou realmente pode haver mesmo essa penalização na prática e nós que não estamos sabendo da sua extensão? Olha, esse é um ponto, né? Eu concordo inteiramente com o professor Furriela de que, primeiro de tudo, é inadequado, né? A função da lei não se aplica ao que aconteceu aqui no Brasil. Como disse o professor Furriela, o juiz cumpriu sua função, o juiz tomou uma decisão, cabe recurso, cabe dentro do aparato judicial. Não há uma denúncia de corrupção envolvendo qualquer um dos aplicados da lei, não há uma denúncia de contra direitos humanos, qualquer um aplicado à lei. Há uma discussão de decisões judiciais. A lei não fala disso. Isso não é novo, Pedro. Há um engano, até mesmo nas sanções econômicas. As sanções econômicas usam lei de emergência econômica. Isso surgiu nos Estados Unidos para situações muito específicas de tragédias, de situações que não tem nada a ver com. Não é uma emergência econômica, uma discussão sobre superávit ou déficit.
Então, é nesse quadro, quando a gente olha para isso, que a gente vê que o uso da lei Magnitsky está absolutamente inadequado. O mais grave nesse processo é que nós não sabemos sequer, nós, eu digo, a imprensa e os atingidos e a sociedade, não sabe sequer a extensão da lei. Por exemplo, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, recentemente atingida pela lei, está em que grau? Não é? Ela não pode usar o cartão de crédito, ela não pode fazer aplicação financeira em banco americano. De que grau nós estamos falando? Não é? Porque, veja bem, nos Estados Unidos tem 260 pessoas, eu fui verificar, são 260 pessoas atingidas pela lei. Praticamente todas elas têm notícias de violação grave de direitos humanos. Eu vou dar um exemplo concreto. Não é? O maior número de pessoas da Arábia Saudita atingidas pela lei Magnitsky são aquelas envolvidas no assassinato de Jamal Khashoggi, né? Aquele jornalista turco assassinado quando pediu uma declaração numa embaixada da Arábia Saudita. Não é? Então, os envolvidos nesse absurdo, não é? No assassinato da pessoa que foi pedir um documento, estão punidos na lei. Está claríssimo, é essa a função. Não é? Como o professor Furiela lembrou, isso é lá atrás, em 2009, quando Sergei Magnitsky morreu na prisão, porque fez denúncias de usurpação fiscal. Né? Então, é um caso bem concreto. Não se aplica e não se sabe sequer a extensão. Não há dúvida alguma que é inadequado e não há dúvida alguma também que se está negando informações aos atingidos. Não se sabe sequer quanto e como eles estão atingidos. Professor Furriela, do ponto de vista do direito internacional, essas pessoas atingidas pela lei Magnitsky têm alguma oportunidade de questionamento lá nos Estados Unidos? Precisam contratar um escritório de advocacia lá? Qual que é o caminho para esse questionamento? O senhor tem notícia se isso está sendo feito? Existe essa possibilidade. São 3 possibilidades. Você tem medida administrativa pelo a ser utilizado um recurso administrativo dentro do próprio órgão sancionador, né, que é o departamento, numa tradução livre, Departamento de Controle de Ativos do Tesouro Americano, da Secretaria de Tesouro Americano, algo equivalente ao nosso ministério aqui da Fazenda. Você tem medidas judiciais aí na Justiça Americana propriamente, né, para se indispor contra essa questão, e existe a possibilidade aí de medidas internacionais. Perante tribunais internacionais, pouca chance de êxito, de que eles se entendam competentes para envolvimento. Mas, diplomaticamente, eu vejo também como uma das alternativas. Aliás, essa aproximação também aí que surpreendeu a todos entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, pode até ser o caminho. Mas falando dessas outras primeiras que eu mencionei, administrativamente, precisa a contratação de um escritório de advocacia nos Estados Unidos e ele discute dentro do próprio órgão sancionador aplicabilidade, até mesmo porque, pelo que a gente está discutindo aqui, né, a gente não concorda que seja aplicável ao caso, mas no mínimo, então, é discutível. Né? Você pode levantar teses, questões a respeito disso. Então dá para discutir lá, falar para o próprio órgão, olha, está incorreta a aplicação, reveja. E existe a judicial. Judicial envolve propriamente, novamente, a contratação de um escritório de advocacia. O governo brasileiro, via Advocacia Geral da União, já se propôs, já ofereceu ao ministro Alexandre de Moraes, ele como uma autoridade brasileira, a fazer essa contratação. Então, tramita uma medida judicial com o objetivo de cassação dessa ordem administrativa. Ela é uma ordem administrativa, né? Até pelos vícios que tem, porque veio, obviamente, aí por uma solicitação do presidente da República dos Estados Unidos. Então, cabe. Agora, o que há é que o ministro Alexandre de Moraes, ele afirmou que não teria interesse nesse tipo de medida, né? Então, por isso que ainda não foi propriamente utilizado. O governo brasileiro poderia, por envolver uma autoridade, mesmo sem o consentimento dele, porque ele é um ministro do Supremo, mover
esse tipo de recurso, mas preferiram também aguardar aí uma questão de fórum íntimo, né, propriamente do ministro, se ele tem esse interesse. Mas as sinalizações foi de que, por enquanto, ele não tem esse interesse, e eu vejo com grande chance de êxito, administrativa não, porque ela está viciada aí de interesses políticos, mas a judicial propriamente tinha bastante chance aí de êxito, de possibilidades de cassar essa decisão. Mesmo assim, eu vou perguntar para o professor Trevisan o seguinte: qual que é o grau de influência e de decisão do presidente Donald Trump nesse assunto, professor Trevisan? Primeiro de tudo, é exatamente o ponto levantado agora, né, pelo professor Fugella. Se você for bater na justiça americana, você com certeza terá pelo menos ela será acolhida, julgada, e é bastante provável, né? Já ocorreram outros casos, é bastante provável que a lei seja atenuada ou então seja cobrada uma explicação do governo americano, né? Fora da medida judicial, cai naquele mar de imprevisibilidade que cerca a figura do presidente Trump. Né? É muito difícil você prever atitudes. Né? Se algum de nós fosse prever a atitude de que ele assistiu o presidente Lula falando, então aí a foto em todos os jornais, né? E mudou de ideia, passou a considerá-lo uma pessoa, um amigo, uma pessoa que ele conversa, em 39 segundos, conforme a explicação dele mesmo, nos encontramos, ele mediu 39 segundos. É evidente que você está lidando com situações muito imprevisíveis. É possível sim, Pedro, numa situação como essa, que o presidente Lula, que o presidente Trump mude de ideia numa conversa com o presidente Lula e anule a lei, anule a aplicação da lei. Eu desconfio que não é tão simples, porque atrás dessa lei, o que se está punindo o ministro Alexandre de Moraes não é a figura dele, são as decisões que ele tem tomado sobre regulação de redes sociais. Esse é o ponto. Né? O presidente Trump, na verdade, não está brigando com o ministro Alexandre de Moraes por razões até mesmo políticas. Ele está brigando porque isso tem fortes interesses comerciais, fortes interesses financeiros ligados às big techs. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, convém lembrar, né, a cena de posse do presidente Trump. Foi algo muito notável. Eu acompanho isso há bastante tempo, eu não lembro de nenhuma posse de presidente americano, né, pode-se conferir isso, em que o presidente estava cercado por um setor da economia específico. Observe o cuidado, por exemplo, do setor petrolífero, que sequer mandou representante, e foi um dos maiores financiadores da campanha. Então, quando a gente observa isso, essa ostensiva presença dos interesses das redes de mídia social, eu acho que explica muito dessa sanção. E explica também o formato pelo qual essa lei foi aplicada. Né? O alvo era colocar uma cortina de fumaça política para esconder interesses que são absolutamente comerciais. A mesma pergunta para os dois agora aqui, para um responder na sequência do outro. A relação entre Brasil e Estados Unidos vai mudar depois dessa conversa de Trump com Lula? Começar pelo professor Trevisan agora. Essa pergunta é aquela pergunta de alguns bilhões de dólares, né? Porque, de alguma forma, é bastante provável que sim. Né? Eu acho que o presidente Lula achou uma expressão muito boa para definir o que vai acontecer. Né? 8 décadas. Os dois estão completando 80 anos. Presumo eu, com essas minhas barbas brancas, né, que pessoas nessa idade costumam ser racionais. Né? Pessoas nessa idade costumam olhar para a realidade com alguma experiência. Né? Suponho eu, né, que isso pode ser o primeiro passo para uma conversa que seja, no mínimo, profícua, que dê algum resultado.
Sabe qual é a minha maior dúvida? É aquilo que as duas diplomacias já levantaram, tanto a brasileira como a americana. Qual será o objetivo da conversa? Qual será a pauta? Né? Se a pauta começar, Pedro, se a pauta começar pelas questões políticas por qualquer ameaça às decisões judiciais brasileiras, à soberania brasileira, ela não vai andar para lugar nenhum. O presidente Lula já deixou isso muito claro no discurso da ONU para o mundo inteiro ouvir. Né? Isto é inegociável. E qualquer canto do planeta entende isso. Qualquer um entende isso. Né? Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, é bom traduzir a expressão na minha casa mando eu. Ponto. Né? Isso todo mundo entende, aqui, na China, na Noruega, aonde você quiser. Então, se a conversa começar por esse ponto, vai andar pouco. Se a conversa começar pelos 200 anos de bom relacionamento diplomático, militar, o Brasil participou das duas guerras do lado dos Estados Unidos, os militares americanos não esquecem isso. Então, quando nós olhamos para esse quadro desses 200 anos, nós devemos sentar e conversar sobre essas tarifas e ocorrer uma ponderação de que nós somos deficitários. Quem é o superavitário é os Estados Unidos. E mais, né, temos para quem vender. Os números de agosto provam. Né? Então, de alguma forma, se os Estados Unidos não quiserem comprar ou impor preços impossíveis de negócio, se é nesses termos, nos termos comerciais de uma transação diplomática, eu tenho imagem que sim, principalmente levando em conta as 8 décadas. Vamos ver se o presidente Lula acertou. Ótimo, ótimos pontos, professor. Eu vejo também alguns outros aspectos aqui que eu acho que são importantes, né? Em relação à relação que tem que ser entre estados. Então ela estava viciada aí, né, em questões políticas, né? Ela é uma relação entre estados. E eu acho que tem erro dos dois lados. Não só do governo americano, óbvio que mais. A gente sabe que a gestão Trump ela é polêmica, né? Ela tem atitudes internacionais muito discutíveis, mas do lado brasileiro, também se a gente for observar, a cartilha do pragmatismo ela também não foi muito bem rezada, né? Não foi muito bem seguida, melhor dizendo, durante este ano, né? Esse primeiro ano da gestão Trump. E tradicionalmente o Brasil faz isso. Então a gente pode observar milhares de exemplos. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o governo militar brasileiro, que era de direita, foi um dos primeiros a reconhecer Angola como independente, que ia ter um governo comunista. Restabeleceu relações e manteve relações com países que na época eram países comunistas. Pragmatismo. Né? Então acho que é importante. E mesmo em relação ao presidente Lula, se a gente lembrar, em uma das suas gestões era Bush filho, o presidente, com visões também não eram visões polêmicas, né, como a de Trump, mas visões antagônicas às do presidente Lula, e as relações entre os governos foram muito produtivas. Então agora eu acho que também cabe ao governo brasileiro imaginar esse tipo de relação com os Estados Unidos, com o governo americano. Né? Então acho que é importante. E do lado americano, acho que tem duas questões que eles têm que começar aí a concluir. Né? A primeira é que essas retaliações comerciais elas prejudicam muito os Estados Unidos. Né? Então é só para a gente tomar notícia aí de quão inflacionário está sendo para muitos produtos. Não é fácil encontrar carne, não é fácil encontrar laranja ou café no volume que eles precisam e da qualidade que tem o Brasil no mercado internacional. Então também não é uma boa ideia eles ficarem mantendo essas questões. E conforme o professor Trevisa lembrou, eles são superavitários. Né? Então acho que também economicamente não é das melhores ideias, né, seguir esse tipo de questão. E politicamente, se o objetivo era desgastar o governo brasileiro, o efeito acabou sendo o contrário. Né? Então, essas decisões têm que ser muito sopesadas, porque às vezes o efeito é o contrário. E se a gente observar em outras questões, em outros cenários internacionais, as sanções, quando aplicadas, às vezes elas servem ao oposto. Se a gente pegar o Iraque, quando estava sob sanções da ONU, nem era só dos Estados Unidos, eles acabam fortalecendo um discurso do Saddam Hussein de que o governo dele era perseguido e que as mazelas do país eram culpa do exterior e não do governo dele, que era ineficiente. Então tem que tomar muito cuidado. Então acho que o governo americano já concluiu que ficar esticando essa corda não é produtivo nem mesmo politicamente.
para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui, aproveitando esses dois especialistas no assunto, eu queria avançar um pouquinho mais também na questão das tarifas. Professor Furriela, com essas considerações, o senhor acredita que tem algum olhar para a China desse movimento americano, a proximidade que o Brasil tem com a China, o maior país parceiro aí da América do Sul, um dos mais importantes dos BRICS, aproximação com o mercado chinês, que não é uma aproximação apenas comercial. A China envolve outros aspectos, logística, financiamento, é uma negociação mais ampla, né? E a partir desse momento, Donald Trump também acena para o Brasil, mas está de olho lá no chinês, não está não? Sem dúvida. A gente fica na zona de influência chinesa com essa história toda, né? E a gente tem um bom paralelo para fazer, porque veja só, quando começaram a aplicar as sanções à Rússia, por conta da guerra na Ucrânia, a Rússia foi acolhida pela China. E olha que foram inimigos por muitas vezes, até mesmo quando tinha o mesmo regime, que era o regime socialista, comunista, como a gente quer avaliar. Eles não seguiam a mesma linha, né? Em termos políticos, eles não eram grandes aliados e se tornaram. Para a China foi muito bom, aumentou sua zona de influência sobre o maior país em termos territoriais, com enorme orçamento, equipamentos militares, sua disputa com os Estados Unidos, e em termos também econômicos serviu para que a China se abastecesse de recursos naturais baratíssimos que não eram mais vendidos à Europa, por exemplo. Só para a gente dar um exemplo. Então, assim, se ficar também lidando dessa forma com o Brasil, quem vai ganhar com isso também é a China. Fica com o Brasil, que é um país importante, potência regional, aqui na América Latina, de longe, é o mais relevante, né, mesmo tendo Argentina e México. Então, tirar um pouco de zona de influência chinesa. Então, os Estados Unidos não têm sido estratégicos em relação... Tem erros do governo brasileiro, já mencionei aqui. Né? Acho que o Brasil podia jogar bem com todo mundo, como sempre fez. Faz pragmatismo, tenha relações produtivas com todos, independentemente do governo. Então, acho que erramos nisso. Mas os Estados Unidos, em azedar com a gente, perde e ganha a China. Professor Trevisan, qual que é a tua análise desse aspecto aí, da tendência dessas tarifas? Elas vão ser reduzidas? O senhor acredita que haverá pelo menos um equilíbrio aí a partir desse encontro, professor Trevisan? Olha, primeiro de tudo, né, eu desconfio que a razão fundamental de tanta atenção ao Brasil é o que você acabou de dizer, Pedro. Né? Tem 5 letrinhas, chama China. Né? Como o professor Furriela também já mencionou, né, a presença chinesa no Brasil é bastante significativa. Né? Não é só... veja bem, o que deve estar preocupando a diplomacia americana é uma realidade que a gente tem que prestar bastante atenção nela. Né? Em novembro, portanto, daqui a pouco, né, o presidente Trump fará uma visita a Pequim. Né? Podem se encontrar no final de outubro e no começo do ano, haverá uma visita a Pequim, né, Pedro? E essa visita tem um cheiro, essa visita tem um jeito, ela tem um formato, ela tem um sentido, que é histórico. Né? Ela vai parecer muito com aquela conferência lá atrás, de 1945, fevereiro, quando a Segunda Guerra Mundial estava acabada, que os 3 grandões sentaram na mesa e disseram: tá bom, acabou a guerra. Quem fica com o quê? É a Conferência de Alta. Né? Foi nesse contexto que a Europa do Leste, Hungria, Polônia, tudo isso ficou para a Rússia e a Europa Ocidental ficou para os Estados Unidos. Veio o Plano Marshall, tudo isso. Nós estamos com essa cara. Se você me disser, Pedro, mas professor, não teve guerra, quem disse? Né? A guerra não era mais militar, a guerra foi absolutamente tecnológica. O grande acerto para que sente na mesa chama TikTok. O jeito pelo qual chineses e americanos chegaram ao acordo sobre qual é a penetração do engajamento, dos algoritmos de engajamento nos Estados Unidos. É essa a questão. Né? É dado. Né? Então, quando se olha para esse lado, China e Estados Unidos vão sentar na mesa pós-guerra tecnológica, vão decidir como é que adiantam, mas vão decidir também quem fica com quem. Quem senta de que lado da mesa. Né?
Os americanos estão visivelmente preocupados, porque a gente tem uma ideia de um Estados Unidos só Trump, não é bem assim. Né? Tem um Congresso americano, tem empresários americanos. Eu concordo inteiramente com o professor Furriela de que esse oizinho para o Lula tem a ver com aquilo que ele diz, tem a ver com o preço do café da manhã nos Estados Unidos, tem a ver com as relações econômicas, mas tem a ver com um fator geopolítico também. O Brasil vai ficar de que lado na mesa? O Brasil sempre foi muito hábil de não sentar em lado nenhum. Né? Durante toda a Guerra Fria, não sentou nem do lado socialista, nem do lado americano, abriu pragmático, como disse o professor, concordo inteiramente. Só que a realidade está mais forte. Agora vem o começo da tua pergunta. Né? Os chineses não estão comprando só produto brasileiro. Eles estão fazendo fortíssimos investimentos na América Latina. Eu chamo a atenção para isso. A China entrou no Brasil no setor de transporte de um jeito brutal. Né? Ela está fazendo as rotas bioceânicas, são 5. Não dá para a gente explicar tudo isso aqui, mas o alvo todo é ligar toda a produção agrícola brasileira com Xangai, no Peru, que vai Pacífico direto, que vai encurtar muito a viagem para a Ásia. Se você me disser que o agronegócio brasileiro botou 2 olhos gordos, grandão, para cima disso aí, eu vou te dizer, é isso aí mesmo. Né? É isso aí mesmo. Porque atrás dessas ligações que os chineses estão fazendo, das ferrovias bioceânicas, atrás de todo o investimento que eles estão fazendo, eles ajudaram a dragagem do rio Solimões lá em cima, para passar tudo que vem do Pará para chegar nos Andes. Quando a gente olha para esse, os americanos puseram, como diria minha tia-avó, as barbas de molho. Né? A China está chegando muito no Brasil, muito. E os Estados Unidos querem repor essa ordem das coisas. Eles também precisam ser pragmáticos. Né? A China avançou muito. Eu acho que o Brasil, de certa forma, agora tem a faca e o queijo na mão para, de algum modo, dizer quem de vocês vai me ajudar mais? Né? Se alguém quiser lembrar, foi desse jeito que nós tivemos uma siderúrgica quando a Segunda Guerra estava terminando. Né? Volta Redonda, o Vale do Rio Doce, nasceu de dizer, olha, vocês querem a gente do teu lado? Que vocês vão ajudar a gente? Eu acho que o Brasil vai saber fazer isso mais uma vez. Professor Trevisan, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui, explicando para os nossos ouvintes questões aí ligadas à atualidade do direito internacional, das relações internacionais. Um grande abraço para o senhor, viu? Eu é que agradeço o convite, professor Furriela, muito obrigado pela conversa. Pedro, um abraço, obrigado a todos. Obrigado. Professor Furriela, foi uma honra recebê-lo aqui para esse bate-papo, viu? Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, Pedro, e é sempre um prazer participar aqui com o professor Trevisan e ouvi-lo. Para você que acompanha a Rádio Bandeirantes, você tem disponível essa conversa em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial para você compartilhar à vontade no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, para você revisitar se pegou o papo pelo meio, é só você buscar lá no nosso youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, especial Linha Direta com a Justiça, Lei Magnitsky, você vai nos encontrar por lá e vai poder entender direitinho o que está por trás desse assunto e, claro, dos seus desdobramentos. Voltamos a qualquer momento na programação da Rádio Bandeirantes e estamos disponíveis sempre aqui nas redes sociais da Rádio Bandeirantes.